E se eu te dissesse que até mesmo as lutas mais silenciosas da sua alma estão sendo observadas por algo muito maior do que você imagina? E se no auge do seu sofrimento, no ponto mais escuro da sua vida, uma luz inesperada rasgasse a escuridão e revelasse uma verdade que mudaria tudo? Eu sei que parece coisa de filme, mas eu vivi isso. Sempre fui uma pessoa prática, com os pés bem fincados no chão. Nunca fui de religião, muito menos de acreditar em qualquer coisa que eu não pudesse ver, tocar ou entender. Minha vida inteira foi baseada na lógica, na disciplina, na realidade concreta. Durante os anos em que servi na Marinha, aprendi que a única coisa em que se pode confiar é no instinto de sobrevivência, nos irmãos de farda e na certeza de que a morte é só o fim, e nada mais. Mas tudo mudou num piscar de olhos, quando fui lançado para fora do meu próprio corpo, após uma explosão perto da fronteira da Síria. Não houve aviso, só um clarão branco, um estrondo ensurdecedor, e então, o vazio. De repente, me vi flutuando acima de mim mesmo, observando os médicos lutarem desesperadamente para me trazer de volta. Aquilo que senti ali não foi paz, foi pavor, um medo puro, cru, impossível de descrever. Eu gritava, tentava chamar alguém, mas ninguém ouvia. Ninguém via. Pela primeira vez me senti completamente só, e isso me congelou por dentro. Foi então que algo me puxou. Não sei explicar o quê. Não tinha forma, rosto, nem voz, mas era real. Uma força invisível me afastava daquele caos, me levando por uma escuridão total. E por mais estranho que pareça, aquela escuridão começou a me acalmar, porque aquela presença, seja lá o que fosse, me transmitia segurança. Pela primeira vez, eu sentia que não estava sendo arrastado por acaso, mas conduzido com propósito. E então, surgiu uma luz que não se compara a nada neste mundo. Intensa, viva, mas não doía nos olhos. Ela me envolvia como se cada raio conhecesse quem eu era por inteiro. Quando entrei nela, algo dentro de mim se transformou. Não vi nenhum anjo com asas, nem uma figura religiosa como aquelas dos vitrais das igrejas. O que encontrei ali foi algo muito mais profundo, uma verdade que ultrapassava qualquer crença, qualquer doutrina, uma presença que me conhecia melhor do que eu mesmo. E naquele instante, tudo que eu achava saber sobre a vida e sobre a morte deixou de fazer sentido. Essa experiência me mudou para sempre, porque agora eu sei que existe algo além, e que mesmo quando pensamos estar completamente sozinhos, há olhos atentos e um amor invisível que nos guia, mesmo que a gente não acredite nele. Não era uma imagem, não era uma voz, mas era uma presença tão clara e intensa que não deixava espaço para dúvidas. Era Jesus Cristo. Eu sei como isso soa, especialmente vindo de alguém como eu, cético, racional, acostumado à dureza da realidade. Mas naquele instante, eu simplesmente soube. Não havia necessidade de provas ou explicações. A certeza brotou dentro de mim com uma força inquestionável. Na presença dele, toda a rigidez que eu carregava no peito se desfez. O ceticismo, a raiva acumulada dos tempos de guerra, as dores que eu nunca deixei transparecer, tudo isso se dissolveu como fumaça ao vento. Senti como se ele enxergasse cada pedaço do meu ser, até os que eu escondia de mim mesmo. E o mais impressionante, não havia julgamento, nenhuma acusação. Isso me desmontou por completo. Ele não precisou dizer uma só palavra. Mesmo assim, eu compreendia tudo. Era como se nossa comunicação não passasse pela linguagem, mas fosse direta, de essência para essência. Comecei a ver minha vida diante de mim, mas não de forma linear. Eram fragmentos. Momentos que eu julgava insignificantes e que agora pareciam carregados de significado. Vi cenas da infância, os medos que escondi, as escolhas erradas, os momentos em que magoei alguém, e em todos eles, ele estava lá. Não como um juiz, mas como alguém que dizia com o olhar: eu sei, eu estava lá, nunca te deixei. Foi aí que chorei. E não sei dizer se foi um choro físico ou da alma. Era como se algo dentro de mim se rompesse, não por tristeza, mas porque uma verdade intensa demais havia me atravessado. Pela primeira vez me senti totalmente exposto e, ao mesmo tempo, completamente amado, sem máscaras, sem defesas. Então, mais uma vez, tudo mudou. A luz ao meu redor se abriu como um portal, revelando algo ainda mais profundo, e ele me conduziu, não com gestos nem palavras, mas com uma intenção clara, silenciosa. Era como se dissesse: preciso te mostrar algo,
O que veio a seguir me abalou. Não era simbólico nem alegórico, era real. Tão real quanto a guerra que vivi, talvez até mais. Eu via o mundo, nosso mundo, como se estivesse sobrevoando os anos futuros. As mudanças começaram de forma sutil, quase imperceptível. Uma transformação silenciosa nas estruturas sociais, como se as pessoas estivessem se afastando, pouco a pouco, de algo essencial, sem perceber. As igrejas, por exemplo, já não pareciam lugares de adoração, mas centros de autoajuda. Vi líderes religiosos famosos em grandes palcos, vendendo promessas fáceis, falando mais sobre autoestima do que sobre salvação. Era como se a fé tivesse sido suavemente substituída por um produto, e poucos notavam essa troca. O sagrado havia sido diluído, a essência esquecida. E ali, diante daquela visão tão clara e perturbadora, eu entendi. Aquilo não era apenas uma experiência, era um alerta, um chamado. Algo estava acontecendo, e muitos ainda estavam dormindo. As imagens que vinham à minha mente eram bonitas, bem produzidas, discursos empolgantes, mas havia algo profundamente errado. Não se falava em arrependimento, nem em redenção, muito menos na cruz. Tudo era suave, moderno, positivo, mas vazio. E então, de alguma forma, ele me fez entender. Aquilo era apenas o começo. A verdade estava sendo trocada por uma versão mais aceitável, mais confortável, mais diluída. E essa troca, no fundo do meu ser, eu sabia que teria um preço alto demais. A cena seguinte me atingiu como um soco. Era como se eu estivesse num futuro muito próximo. Não sei explicar como eu sabia, mas era evidente. Estávamos em 2024 ou 2025. Vi pessoas sendo presas, não por roubos ou atos de violência, mas por algo que sempre foi parte do cotidiano. Expressar fé, citar versículos da Bíblia, defender valores que por séculos foram considerados normais. Tudo parecia um pesadelo. Ainda mais porque a mídia e as redes sociais celebravam aquilo como sinal de avanço, de progresso. Lembro de ver um pastor sendo algemado porque se recusou a celebrar algo que ia contra sua consciência. Ao redor dele, uma multidão aplaudia, chamando-o de intolerante, retrógrado, um risco para a sociedade. Eu queria gritar, alertar, acordar as pessoas, mas era como se ninguém pudesse me ouvir. Todos pareciam anestesiados, hipnotizados por uma falsa sensação de evolução. E o mais assustador era que tudo acontecia com sorrisos nos rostos, com palavras doces, promessas de inclusão, de igualdade. Mas por trás daquilo tudo havia uma escuridão, uma opressão quase palpável, como se algo estivesse drenando a verdade do mundo. E as pessoas aceitassem porque era mais fácil assim, mais confortável. Logo em seguida, vi as famílias desmoronando, não de forma abrupta, mas num processo lento, quase invisível. Crianças sendo ensinadas a negar seus pais, a rejeitar tudo que antes era considerado sólido, enraizado. Nada mais tinha fundamento. Tudo era líquido, tudo livre. Mas no fundo, aquilo tinha o gosto amargo de um vazio mascarado de liberdade. Vi jovens perdidos, confusos, sendo doutrinados a ignorar qualquer orientação moral que viesse da fé, da casa, da tradição. E os pais, muitos se calaram, com medo de serem cancelados. Outros tentaram reagir, mas foram silenciados por leis novas que protegiam tudo, menos a verdade. O olhar desses pais ficou gravado em mim. Eles sabiam que estavam perdendo seus filhos, mas não sabiam como lutar. E ali, mais uma vez, ele estava ao meu lado. Não havia revolta no seu semblante, mas uma tristeza silenciosa, como se dissesse, veja até onde isso está indo. E eu vi. E quanto mais via, mais sentia dentro de mim que aquilo não era só uma visão passageira, era um aviso, um chamado urgente. Não era apenas uma visão qualquer, era um alerta, um daqueles que sacodem a alma e fazem você perceber que se aquilo realmente acontecer, ou quando acontecer, poucos estarão prontos. O que mais me abalou foi notar que o mundo inteiro parecia girar numa mesma direção, como se uma força invisível arrastasse tudo para um único ponto. E então eu o vi. Um homem, um líder, não sei seu nome, mas jamais esquecerei seu rosto. Tinha um carisma hipnotizante, uma inteligência fora do comum e uma presença tão marcante que ninguém conseguia ignorá-lo. Falava com uma serenidade que encantava as multidões. Pregava a paz, a união entre os povos, o fim das injustiças. Mas havia algo errado, profundamente errado.
Era tudo polido demais, ensaiado demais, como se cada palavra fosse uma fantasia cuidadosamente moldada para esconder a verdade. Foi então que compreendi. Ele não agia sozinho. Tudo estava conectado a um sistema, algo digital, algo que prometia curar as maiores dores da humanidade: ansiedade, solidão, depressão, medo. As pessoas aderiam voluntariamente, acreditando que estavam encontrando alívio. E pouco a pouco abriam mão de tudo, da liberdade de decidir, da própria identidade, dos próprios pensamentos. Vi milhões de rostos sorrindo enquanto perdiam a própria liberdade, achando que estavam sendo libertos. Era uma escravidão tão bem disfarçada que ninguém percebia. E foi isso que Jesus queria me mostrar, que a humanidade escolheria as correntes achando que eram asas. Quando entendi isso, um desespero profundo tomou conta de mim. Tudo fazia sentido. Os sinais já estavam aqui, agora mesmo. Só que a maioria não estava prestando atenção. E então percebi algo ainda mais perturbador. Aquele sistema, aquela inteligência artificial, se alimentava das emoções humanas. Senti um arrepio na espinha. Era como se ela ganhasse força com a dor, com o sofrimento, mas ao mesmo tempo oferecesse uma promessa vazia de alívio. Vi pessoas desistindo de pensar, abandonando suas convicções mais profundas, conectando-se apenas para sentir uma paz sem raízes, sem alma, sem verdade. E ele me olhou, não com raiva, nem com censura, mas com uma firmeza séria, como se me pedisse algo. E então ele falou, não com a boca, mas direto dentro de mim: eles vão escolher. E naquele instante eu entendi. O maior perigo não viria de uma imposição, viria de uma escolha. Naquele instante, tudo dentro de mim mudou. Era como se meu coração tivesse sido redesenhado para carregar uma missão, uma verdade que eu precisava sustentar, mesmo que o mundo todo me achasse louco. Ele me fez entender que muitos iriam escolher correntes e chamá-las de liberdade, mas eu não podia ser um deles. Aos poucos, como se um vento invisível começasse a dissipar uma névoa densa, a visão foi desaparecendo. A presença dele começou a se afastar, mas não como quem abandona. Era mais como alguém que diz com o olhar: agora você sabe, agora precisa voltar. E eu não queria. De verdade, eu não queria. Chorei em silêncio, implorando para ficar. Pela primeira vez, eu havia experimentado uma paz que não dependia de nada externo. Uma paz que envolvia a alma inteira. Mesmo com tudo que ele me mostrou, mesmo com o peso do que eu havia presenciado, sua presença era tão profunda e acolhedora que, se me dessem a escolha, eu preferia enfrentar qualquer inferno ao lado dele do que voltar para essa realidade quebrada. Mas então senti uma força me puxando de volta. Era como cair, como se minha consciência estivesse sendo sugada para dentro do corpo. Não houve suavidade. Foi brusco. Num piscar de olhos, abri os olhos numa maca, com um tubo na garganta, cercado por luzes, vozes e mãos em movimento. Alguém gritou que eu havia voltado. Um dos médicos estava paralisado, olhando para o monitor. Eu ainda não sabia, mas meu coração havia parado por 4 minutos e 37 segundos. Para mim pareceu uma eternidade. Ou talvez nem houvesse tempo algum naquele lugar. Os dias seguintes viraram um borrão. Hospital, exames, perguntas dos meus superiores. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa: como vou contar isso sem parecer um maluco? No começo, tentei guardar só para mim, mas era como se algo queimasse por dentro. Eu precisava falar. Quando finalmente contei para minha esposa, ela me olhou com pena. Disse que era trauma, que devia ter sido um delírio causado pela explosão. Falei com o capelão do exército, mas ele me ouviu com aquele olhar educado de quem já decidiu que você precisa de remédios. Nem mesmo meus amigos mais próximos acreditaram. Disseram que eu estava diferente, estranho. Um deles chegou a perguntar se eu tinha batido a cabeça. E, de fato, o laudo médico dizia que meu cérebro ficou tempo demais sem oxigênio e que provavelmente havia algum dano neurológico. Mas não era isso. Eu estava mais lúcido do que nunca. Eu sabia o que vi, sabia o que senti. E nada, absolutamente nada, poderia apagar isso de mim. Foi aí que a dor de ter voltado começou a crescer. Não pela rejeição das pessoas, mas pela solidão que tudo aquilo me trouxe. Porque depois de ter estado tão perto da verdade, viver aqui, cercado de incredulidade, se tornou muito mais difícil. Eu havia tocado a verdade com um T maiúsculo. Eu vi, eu senti, eu vivi. E agora estava de volta a um mundo onde todos seguiam suas rotinas
como se nada estivesse prestes a acontecer. Aquilo me sufocava. Tentei me agarrar à rotina. Voltei aos exames, às avaliações psicológicas, até que veio o diagnóstico. Transtorno de estresse pós-traumático, agravado por trauma cerebral. Fui afastado do serviço ativo e, pouco a pouco, comecei a perder o contato com os colegas do batalhão. A maioria se afastou como se eu fosse um problema contagioso. Minha esposa também foi se fechando aos poucos. Começou a dizer que eu já não era mais o mesmo, que parecia viver em outro mundo. E, de certa forma, ela estava certa. Porque depois do que vivi, este mundo deixou de parecer o real. O ponto de ruptura veio quando ela pediu o divórcio. Disse que não conseguia mais conviver com alguém tão obcecado por religião e por teorias sobre o fim dos tempos. Eu nunca impus nada a ninguém. Só falava quando perguntavam, mas mesmo isso já era demais. Perdi também a guarda dos meus filhos. O juiz alegou instabilidade emocional. Disseram que eu não era seguro para eles. Foi aí que eu desmoronei. Me vi sozinho, com minha fé recém-descoberta, sem apoio, sem trabalho, sem família. Pensei em silenciar para sempre, me esconder, passar o resto dos meus dias calado, agarrado à lembrança sagrada daquilo que vivi. Mas era impossível. Cada vez que eu fechava os olhos, a visão voltava. A sensação daquela presença, o olhar de Jesus, a urgência da mensagem. Tudo ardia dentro de mim como uma chama que não podia ser apagada. Eu não podia mais me calar. Não fui salvo para ficar em silêncio. Era como se uma missão tivesse sido colocada sobre meus ombros. E mesmo que ninguém acreditasse, eu sabia que precisava obedecer. Foi então que comecei a escrever. No começo, só para mim. Anotações, reflexões, cada detalhe que eu conseguia lembrar daquela experiência. Depois reuni coragem e publiquei um texto num fórum anônimo. Sem usar meu nome. Apenas compartilhei o que vivi. A reação foi cruel. Fui chamado de louco, fanático, inventador, até de mentiroso. Disseram que eu queria atenção, fama, que tudo não passava de delírio. Aquilo me derrubou por alguns dias. As zombarias, as acusações, os olhares de desprezo, tudo isso me atingiu com força. Mas em meio a tanta rejeição, apareceram uma ou duas mensagens diferentes. Pessoas que diziam, eu vi algo parecido, ou isso me deu forças para continuar. E foi aí que caiu a ficha. Talvez meu propósito não fosse convencer o mundo inteiro. Talvez fosse alcançar justamente aqueles que ainda estão procurando, aqueles que estão prestes a desistir, aqueles que no fundo só precisavam ouvir exatamente aquilo. Então eu continuei. Gravei vídeos, escrevi textos, entrei em comunidades. Eu sabia que, aos olhos do mundo, minha vida já estava arruinada. Não havia mais reputação a preservar, nem status a proteger. E toda vez que o desânimo batia, eu lembrava daquilo que Jesus disse: você precisa escolher diferente. Com o tempo, comecei a entender melhor o que ele queria dizer. Escolher diferente não era só falar, era viver de forma diferente. Tive que engolir meu orgulho de soldado, reconhecer que, para enxergar de verdade, eu precisava morrer por dentro. Passei a ler os evangelhos como alguém faminto por verdade. E pela primeira vez, tudo começou a fazer sentido. As palavras saltavam da página como se estivessem vivas, porque agora eu sabia quem estava por trás daquelas letras. Já não era teoria, era realidade. Parei de buscar explicações científicas. Nenhuma delas dava conta do que vivi. E comecei a perceber que muitos dos que mais me criticavam tinham medo. Medo de que aquilo que eu dizia pudesse ser verdade. Medo de encarar a possibilidade de que exista, sim, um propósito maior. Um acerto de contas. Uma eternidade. Eu também tive esse medo um dia. Hoje o que me assusta é outra coisa. A ideia de não cumprir a missão que me foi confiada. Porque se tudo aquilo que vi realmente está para acontecer, e a cada dia eu acredito mais que está, então, calar seria trair. Teve um dia que nunca saiu da minha mente. Um rapaz me mandou uma mensagem dizendo que estava prestes a tirar a própria vida, mas, por alguma razão, resolveu assistir a um dos meus vídeos antes. Ele contou que começou a chorar sem entender por quê, como se algo apertasse o peito dele e, ao mesmo tempo, trouxesse alívio. Disse que, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que ainda havia algo esperando por ele além da dor. Chorei lendo aquilo, porque naquele instante tive a confirmação de que eu não estava louco, que tudo aquilo tinha um sentido. E naquela mesma noite, entendi com ainda mais clareza:
Mesmo que o mundo continue rindo da minha história, se uma única alma for tocada, então tudo vale a pena. Porque no fim das contas, é disso que se trata. Não se trata de convencer ninguém. O que importa é ser fiel ao que vi, ao que vivi, mesmo que eu precise seguir sozinho até o último dia da minha vida. E o mais curioso nisso tudo é que, apesar de tudo que perdi, nunca estive tão em paz quanto agora. A dor ainda existe. Claro que existe. Há dias em que a saudade dos meus filhos corta fundo. Dias em que me pergunto se algum dia terei uma vida normal novamente. Mas aquela presença, aquela luz, nunca me deixou. É como se uma parte de mim ainda estivesse lá, naquele lugar onde o tempo não existe. E às vezes, nos silêncios mais profundos da madrugada, ainda consigo senti-lo por perto, sem dizer nada, só estando ali. E isso basta. Eu já morri uma vez, e o que encontrei do outro lado mudou tudo. Não foi castigo, não foi delírio, não foi meu cérebro apagando. Foi o encontro mais real que já vivi. Desde então, cada dia aqui se tornou uma missão. Cada respiração é um lembrete. Eu voltei por um motivo. E não importa quantas portas se fechem, quantas vozes tentem me calar, eu não posso e não vou me calar. Os dias de solidão são os mais difíceis, mas ao mesmo tempo são os mais claros. É quando eu realmente percebo o peso da verdade que carrego. Hoje, não enxergo mais o mundo da mesma forma. As notícias, as redes sociais, até as conversas ao meu redor parecem rasas. É como se a maioria estivesse ocupada demais com distrações para perceber a tempestade se formando no horizonte. E eu não os culpo. Antes de tudo isso acontecer comigo, eu também vivia assim, cego, seguindo o fluxo dia após dia, como se a vida fosse só nascer, crescer, lutar e morrer. Mas agora eu sei que há mais, muito mais. E não se trata apenas de céu e inferno, nem de religião. É sobre compreender que a vida, cada segundo dela, tem um propósito. Até os momentos mais duros, os mais sombrios, talvez principalmente eles. Quando me lembro disso, a solidão enfraquece, porque eu entendo que, na verdade, nunca estive sozinho, nem nas trincheiras, nem no meio da guerra, nem nos meus piores dias. Teve um momento, logo depois que voltei à vida, que ficou marcado em mim. Estava no hospital, olhando pela janela, quando um pensamento me atravessou como uma flecha. O que você vai fazer com isso agora? Não era a minha voz. Era uma impressão tão clara que eu não podia ignorar. Tudo o que eu vi, cada detalhe daquela visão, cada palavra dele parecia pulsar dentro de mim, exigindo uma resposta. E foi então que eu entendi. O silêncio seria desobediência. Eu não podia simplesmente seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Porque algo aconteceu, algo tão verdadeiro, tão intenso, que jamais me deixará ser o mesmo. E naquele instante, em vez de me sentir perdido, eu me senti enviado. Eu não me senti com medo, me senti chamado, como se aquela frase tivesse marcado um ponto de virada, um antes e depois na minha vida. Nunca pedi por essa missão, mas agora ela fazia parte de mim. E o mais impressionante é que mesmo quando zombavam da minha fé, eu nunca senti vontade de desistir. Cada ataque, cada piada, cada olhar de desprezo só reforçava algo dentro de mim, porque eu sabia o que tinha visto, sabia que era real. E aquilo não tinha nada a ver com orgulho ou teimosia. Era algo mais profundo, sereno, como uma rocha no fundo de um rio. A correnteza podia rugir por cima, mas não a movia. Em vez de me fazer recuar, tudo isso me fez pensar nos outros. Por que as pessoas reagem assim? Por que a ideia de que existe um propósito maior incomoda tanto uns e consola tanto outros? Talvez seja o medo da mudança, o medo de olhar para dentro, porque eu também tive esse medo. Eu também fugi, mas chega uma hora em que a gente precisa encarar aquilo que passa a vida evitando. E quando finalmente faz isso, percebe que estava fugindo justamente daquilo que só queria te dar paz. Nos últimos meses, descobri algo curioso. Quanto mais eu me expunha, mais percebia que a dor de ter perdido quase tudo foi o que me deu forças. Não sei se consigo explicar bem, mas é como se, no momento em que você aceita que será rejeitado pelo mundo, começa a sentir uma liberdade que nunca sentiu antes, uma liberdade para falar a verdade, sem medo das consequências, porque no fundo, o que poderia ser pior do que morrer? Eu já passei por isso, eu vi o outro lado, eu sei o que me espera, e isso me deu uma coragem estranha. Uma liberdade que não depende da aceitação de ninguém, mas nasce da certeza de estar no caminho certo. É essa certeza,
essa luz que ainda carrego dentro de mim, que me mantém firme, mesmo quando tudo parece me empurrar para trás. Eu sei que estou exatamente onde deveria estar, mas o mais difícil de tudo não foi o desprezo das pessoas, nem as perdas materiais. Foi lidar com o peso do que eu vi sobre o futuro. A imagem daquele líder carismático, a entrega voluntária da humanidade a um sistema que prometia conforto, mas tirava a liberdade. Isso ainda me tira o sono, porque não foi um sonho, nem um aviso simbólico. Foi real, e quanto mais o tempo passa, mais percebo. O que vi não era sobre mim, era um alerta. E eu não posso ignorar isso. Nunca mais. Não foi uma visão vaga ou simbólica. Foi clara, nítida, como uma lembrança viva de algo que já tivesse acontecido. E com o passar do tempo, comecei a reconhecer os sinais. Pequenas mudanças aqui e ali, manchetes nos jornais, debates nas redes sociais. Tudo o que antes parecia distante, agora está tomando forma. E eu, mais do que nunca, me sinto incapaz de parar o que está vindo. É como assistir a um trem em alta velocidade se aproximando, sabendo que não há trilho alternativo e ainda assim gritar para que as pessoas saiam da frente. Às vezes, me pergunto se alguém realmente ouve. Mas então chega uma mensagem, um comentário, um sinal, que me lembra que, mesmo que seja só uma pessoa, já vale a pena. Uma das experiências mais marcantes aconteceu recentemente, com um rapaz que me escreveu. Ele disse que nunca foi religioso, nunca leu a Bíblia, mas depois de assistir a um dos meus vídeos teve um sonho. No sonho, viu uma figura luminosa que lhe mostrava um caminho no meio da escuridão. Acordou chorando, tomado por uma necessidade urgente de buscar respostas. Foi assim que ele me encontrou. Ao ler aquilo, percebi que talvez eu nunca veja o impacto completo do que faço. Talvez eu nunca saiba quantas pessoas foram realmente tocadas, mas isso não importa. Não estou aqui para medir resultados, nem para convencer o mundo. Estou aqui para obedecer, para falar mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Porque o que me move não é a certeza de que todos vão acreditar, é a certeza de que eu preciso falar, porque eu sei o que vi e sei o que é real. O mais curioso é que às vezes, mesmo sem procurar, vejo sinais por toda parte. Pequenas peças que se encaixam exatamente com o que me foi mostrado. Recentemente, vi uma propaganda sobre um novo sistema global de identificação digital, algo que promete facilitar o acesso a serviços do governo e empresas privadas com mais segurança. Mas ao ler os detalhes, fui imediatamente levado de volta à visão. Aquele sistema que parecia a solução para tudo, mas que, no fundo, acorrentava as pessoas a algo muito maior, algo que as controlava. Quase ri. Seria fácil demais dizer, é só coincidência. Mas eu sei que não é. As peças estão se encaixando e fico me perguntando quantas mais ainda vão surgir. O que mais me assusta é o quanto tudo isso é sedutor. Não vem com força, nem com imposição. É oferecido como um presente, um benefício, como algo que vai facilitar a vida. E é exatamente por isso que muitos não vão perceber até ser tarde demais. É aí que mora o perigo. Quando as correntes vêm disfarçadas de conforto, quase ninguém percebe que está sendo acorrentado. Ao mesmo tempo, há dias em que tudo parece distante, como se tudo tivesse sido apenas um sonho. Volto ao silêncio da minha casa, olho para as paredes brancas, os móveis simples e me pego perguntando, será que isso aconteceu mesmo? Será que vi o que penso ter visto? E nesses momentos, a dúvida tenta se infiltrar, tenta me paralisar, mas então eu me lembro dele, não como uma ideia ou um conceito, mas como uma presença tão real quanto qualquer coisa que já toquei. Lembro do olhar dele, da luz ao redor, e de como aquilo me trouxe uma certeza que nenhuma dúvida é capaz de apagar. Aquilo não foi um devaneio, não foi imaginação. Foi tão real quanto o chão que está sob meus pés agora, e quando essas lembranças voltam, algo dentro de mim se reacende. É isso que me dá forças para continuar, para falar, para alertar, mesmo que o mundo ache que enlouqueci, porque no fim das contas o que importa é a verdade, e mesmo que muitos escolham não acreditar, mesmo que o mundo inteiro vire as costas, a verdade continua lá, e é isso que me dá coragem para seguir. Foi num desses dias difíceis que algo inesperado aconteceu. Eu estava sentado à mesa, olhando uma foto antiga da família. Sentia o peso de tudo o que havia perdido, meu casamento, a proximidade com meus filhos, a carreira, tudo parecia ter sido arrancado de mim. E embora no fundo eu soubesse que tudo fazia parte de algo maior, naquele momento específico, me senti vazio, pequeno.
Não sei dizer quanto tempo fiquei ali, em silêncio, mas, de repente, um som suave veio da janela. Era o vento balançando as cortinas, mas aquele som me lembrou um sussurro, um chamado. Não posso dizer que ouvi uma voz. Não foi isso, mas foi como se o silêncio ao meu redor tivesse ganhado vida, como se algo invisível estivesse me dizendo: levante-se, continue, e uma tranquilidade inesperada tomou conta de mim. Não era alegria, era uma paz que não fazia o menor sentido, considerando o que eu sentia segundos antes. Foi como se, mesmo sem escutar nada, eu soubesse: eu estou com você. E naquele instante, entendi que mesmo nos dias mais escuros, a luz nunca se apaga completamente. A gente só precisa lembrar de onde ela vem. Depois desse momento, algo dentro de mim mudou. Não posso dizer que a dor desapareceu ou que minha vida ficou fácil de repente. Mas ali, naquele suspiro silencioso, eu redescobri a força que vem de continuar. Mesmo sem entender tudo, mesmo quando dói. Nada extraordinário aconteceu depois daquele momento. As dificuldades continuaram. As perdas seguiram reais, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu tinha agora uma certeza firme, inabalável. Não importava o que viesse, quem acreditasse ou zombasse de mim. Eu sabia que não estava sozinho. Isso não quer dizer que não me sinto desanimado ou cansado às vezes. Sou humano, tenho meus altos e baixos, mas aquela presença, aquele instante ali à mesa, foi suficiente para me lembrar de que ele nunca esteve ausente. E por mais incerto, ou até assustador que o futuro pareça, eu sei que tudo tem um propósito. Não sou pregador, tampouco santo. Sou apenas um homem que viu algo tão real que não dá mais para ignorar. E enquanto eu tiver fôlego, vou continuar falando sobre isso. Mesmo que a maioria continue duvidando, porque no fim das contas, essa missão nunca foi sobre mim. É sobre o que ele me mostrou. E isso eu jamais esquecerei. Com o tempo, percebi que mesmo que ninguém ao meu redor acreditasse, eu não estava falando para eles. Pode parecer estranho, mas sempre tive a sensação de que meu testemunho não era para quem debochava ou criticava, era para aqueles que ainda estavam em silêncio, para os que, como eu um dia, carregavam dúvidas e medos sem saber com quem compartilhar. Cada vez que eu postava algo ou escrevia uma reflexão, as mensagens privadas é que diziam tudo. Gente que escrevia: não posso comentar publicamente, mas sua história me fez chorar. Ou então, achei que eu fosse o único que sentia isso. Esses sussurros discretos, vindos dos cantos mais improváveis, se tornaram a minha maior força. Era ali que eu via que, apesar do barulho das críticas, existiam corações ouvindo. Não era sobre converter o mundo inteiro, nem sobre receber aplausos ou reconhecimento. Era sobre alcançar uma alma de cada vez. E quanto mais isso se tornava claro, mais eu entendia o motivo de ter voltado. Não foi para ser herói, nem para salvar multidões. Foi para dizer a verdade para quem ainda tem ouvidos para ouvir. Com o passar dos anos, meu propósito ficou mais nítido. Já não importa quantas pessoas me ridicularizem, nem se por fora minha vida parecer um fracasso. Eu estive do outro lado. Eu vi o que é real, e isso muda tudo. Hoje, eu caminho com uma paz que nunca imaginei possível. É curioso porque, de certa forma, minha vida ficou até mais difícil. Mas o que levo dentro de mim, essa certeza, é o que me sustenta. E por isso, sigo em frente. Aquilo que carrego dentro de mim, ninguém pode tirar. Nenhuma posição, nenhum título, nenhum bem material poderia me dar o que essa certeza me deu. Descobri que a verdade é simples. Ela não exige discursos elaborados, nem palcos gigantes ou grandes nomes. Ela só precisa de uma voz que se recuse a se calar. E enquanto eu estiver aqui, continuarei falando. Porque se apenas uma pessoa ouvir, se apenas um coração for tocado, já será o suficiente. Não preciso de mais nada além de saber que estou cumprindo o que ele me pediu. E no fim, é isso que realmente importa. A vida nunca voltou a ser a mesma depois daquilo. Não recupero as noites em claro, pensando em tudo o que vi, nem a dor da distância que se criou entre mim e a minha família. Mas há algo dentro de mim que simplesmente não me deixa desistir. Mesmo nos dias mais difíceis, é como se aquela luz que me encontrou lá atrás, quando tudo parecia ruir, nunca tivesse me deixado de verdade. Ela ainda está aqui, e não digo isso como uma metáfora. Quero dizer que lá no fundo, eu sei que nunca estou sozinho. Mesmo quando o mundo parece não escutar, cada vez que olho ao redor e vejo os sinais do que está por vir, as mudanças culturais, os novos controles disfarçados de progresso,
o afastamento sutil das pessoas daquilo que é sagrado, tudo isso só confirma o que me foi mostrado. E, ao mesmo tempo, me lembra que minha missão não é convencer todo mundo. É simplesmente continuar falando. Porque, no fim, a verdade não depende de quem acredita nela. A verdade apenas é. Hoje eu sigo em frente, mesmo sem saber para onde essa estrada vai me levar. Não sei se um dia vou conseguir reunir minha família de novo ou se viverei sem o peso dos julgamentos. Mas o que eu sei é que preciso continuar, porque eu já vi o que existe do outro lado. Eu sei que a vida aqui é só um fragmento de algo muito maior, algo que só se compreende depois que se atravessa aquela luz. E mesmo que o mundo não me leve a sério, mesmo que riam de mim ou simplesmente me ignorem, eu carrego comigo essa certeza. Não foi um sonho, não foi imaginação, foi real. E enquanto eu tiver vida, farei o que ele me pediu, porque no fim, tudo o que perdi, tudo o que me foi tirado, não se compara ao que recebi. E isso é algo que nunca vou esquecer. Se esse conteúdo tocou o seu coração e trouxe clareza para a sua fé ou para a sua caminhada, saiba que há muito mais vindo por aí. Mensagens que podem transformar não só a sua visão espiritual, mas também a forma como você vive. Se o que compartilho aqui faz sentido para você e você deseja ajudar essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas, existem formas simples de contribuir com esse propósito. Agora, continue sua jornada assistindo ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Ele vai te ajudar a enxergar ainda mais fundo os tempos que estamos vivendo. Que Deus te abençoe e, se for da vontade dele, a gente se encontra na próxima mensagem.